Olá, turminha! Vamos começar então mais uma tarde de atividades para finalizar a semana. Vocês vão pegar o caderno de vocês e anotar o cabeçalho completo. Hoje nós vamos trabalhar então com os livros de língua portuguesa, página 93, e de matemáticas, páginas 86 e 87. Lembrando que os exercícios de matemática são exercícios de recuperação paralela, que são 2 páginas de exercícios de revisão, tá? A página 93 de língua portuguesa, então, é essa que vocês estão vendo. E vamos começar pelo exercício 4. Você já estudou que os verbos indicam tempo presente, passado e futuro, tá? Então, leia a frase e faça o que se pede. Aqui tem, eu coleciono gibis. E aí, repete aqui no quadrinho, eu coleciono gibis. Sublinhe o verbo dessa frase. Então, qual palavrinha nessa frase é verbo? Passa uma linha embaixo, sublinha, tá bom? Depois, letra B. Circule a palavra dessa frase que indica a quem o verbo se refere, tá? Então, primeiro vocês vão sublinhar, passar um risquinho embaixo do verbo e depois vão circular, fazer um círculo em volta da palavra a quem esse verbo está se referindo, tá bom? Depois, vocês vão, no exercício 5, completar as frases a seguir com o verbo que você sublinhou na atividade anterior. E aí, vai combinar com as pessoas, então, tá? Lá dizia, eu coleciono gibis. Ele, nananã, gibis. Nós, nananã, gibis. Eles, nananã, gibis. Depois, vocês vão responder. Houve alterações na forma verbal coleciono? A palavra coleciono mudou? Por que isso aconteceu? Então, você vai explicar aqui com as suas palavras, tá? Depois, B. Imagine que a frase tivesse sido escrita dessa forma. Então, ao invés de lá de eu coleciono gibi, se só estivesse assim, coleciono gibis. Ainda assim, você saberia dizer a que pessoa a forma verbal coleciono se refere? Sim ou não? Por quê? Então, se eu digo coleciono gibi, quem coleciona gibi? A quem se refere esse coleciono? Tá bom? Então, é isso que pergunta aqui. Em seguida, vocês vão fazer o exercício 7. Escreva a pessoa a qual os verbos em destaque se referem. Então, já podemos ver aqui o que está destacado. Aprendemos, vestir e deram. Então, vamos lá. Aprendemos a importância de não desperdiçar água. Aprendemos. Quem? Tá? Vocês vão completar aqui na frente. Vestir a blusa que vovó me deu de aniversário. Vestir. Quem? Tá? Então, vocês respondem aqui na frente. Deram uma desculpa e não vieram à festa. Deram. Quem? Vocês vão responder aqui na frente, tá bom? E aí, aqui tem uma dica. Vocês vão ver que os verbos variam para indicar as pessoas às quais eles se referem. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, os pronomes, tá? Então, eu brinco, tu brincas, ele, ela brinca, nós brincamos, vós brincais, eles, elas brincam. Ou se fosse no passado, eu brinquei, tu brincaste, ele, ela brincou, nós brincamos, vós brincastes, eles, elas brincaram, tá? Então, a dica aqui, conjugar o verbo é variar a forma para indicar o tempo e pessoa. Então, quando eu conjugo, quando eu falo aprenda, aprendi, aprendemos, eu estou conjugando, eu vou mudando esse verbo de acordo com a pessoa a qual eu me refiro, eu, tu, ele, ela, nós, vós ou eles, elas, e ao tempo presente, passado ou futuro, tá bom? Na sequência, vamos fazer as 2 páginas ali de exercícios de revisão de matemática, as páginas 86 e 87. Vamos começar então aqui com o exercício número 1. Observe as figuras e complete os quadros. Então, vocês têm essas 2 figuras, são 2 figuras geométricas não planas, uma é uma pirâmide, a outra é um prisma. A pirâmide tem um número de bases. Quantas bases a pirâmide tem? E quantas faces laterais ela tem? E o prisma? Quantas bases ele tem? E quantas faces laterais? É só olhar as imagens e completar. E
E aí vem a pergunta, quais figuras geométricas planas, então não é agora as não planas que a gente pode pegar na mão, aquelas planas que ficam só no papel mesmo ali no risco. Quais figuras geométricas planas podemos identificar nas faces laterais e nas bases do prisma? Então, olhando os lados que a gente marcou aqui e as bases, quais figuras geométricas planas a gente observa? E depois na pirâmide? Então, são duas respostas. No prisma, quais são as figuras geométricas planas e depois na pirâmide, quais são? 2. A representação de uma mesma figura em diferentes posições está escondida nos 3 desenhos a seguir. Então, vocês têm o primeiro desenho, o segundo e o terceiro. Qual dessas representações é a figura escondida? É a representação A, é a representação B, a C ou a D? Então, observa direitinho, porque aqui tem 3 posições delas. E aí, vocês vão responder qual das 4 letras é que é a resposta correta. Depois vem 3, responda as questões. Carlos deu um giro de uma volta em torno de si mesmo. Em que posição ele parou? Então, um giro de uma volta, tá bom? Qual a posição que ele parou? Depois B. Amanda caminhava em linha reta por uma rua. De repente, ela deu um giro de meia volta e saiu correndo porque se assustou com uma barata. Esse giro corresponde a quantos giros de um quarto de volta? Então, lembrem que quando a gente começou a ver ângulos, a gente viu a volta inteira, a meia volta e a metade da meia volta, que é um quarto de volta, tá bom? Então, esse giro de meia volta aí que ela deu, corresponde a quantos quartos de volta, tá? C. Viviane estava no pátio de sua escola quando deu um giro de um quarto de volta, ou seja, metade da volta, e avistou sua amiga bem de frente para ela. Onde estava a amiga de Viviane? Tá bom? Então, imagine a posição que ela estava, o movimento que ela fez para dizer onde estava a amiga dela. 4. O ponteiro da balança serve para indicar a medida de massa de um objeto colocado sobre o prato. Tá? Então, aqui a gente tem 0, 10, 20, 30, 40, 50 quilos. Quando um objeto de 25 quilogramas ou 25 quilos é colocado sobre o prato, o ponteiro forma com uma linha imaginária que indica 0 quilograma. Perdão, vou reler aqui, ó. Quando um objeto de 25 kg é colocado sobre o prato, o ponteiro forma com a linha imaginária que indica 0 kg um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Então, pensa que tem aqui uma linha imaginária no zero e aí o ponteiro apontando 25 kg. O ângulo que vai formar nessa imagem vai ser reto, agudo ou obtuso. Tá? Se o objeto tiver 10 kg, então imagina o ponteiro no 10 kg e um outro ponteiro imaginário aqui no zero. O ângulo vai ser reto, agudo ou obtuso. Número 5. Observe que em cada caso a trajetória da bolinha vermelha forma um ângulo. Classifique cada ângulo como reto, agudo e obtuso. Então, observem as bolinhas aqui e os ângulos, tá? Lembrando, recuperem lá qual é o ângulo reto, o agudo e o obtuso. E aí, para finalizar, então, aí a recuperação paralela, essa avaliação, o que aprendemos? Você vai responder com suas palavras o que você aprendeu. Eu consigo nomear e comparar figuras geométricas planas e não planas a partir de suas características? Sim ou não? Compreendo a ideia de ângulo e reconheço-o em representações de figuras geométricas planas? Sim ou não? Tá bom? Qualquer dúvida é só me enviar um áudio ou mensagem. E não se esqueçam de me enviar as fotos
tanto das atividades de língua portuguesa, quanto das atividades aí da recuperação paralela de matemática, tá?